Então vamos lá, né? Então, conceitos de inteligência artificial e machine learning. Nosso objetivo hoje é, né, assim, acho que chutar para longe o medo, o receio, quando, né, qualquer coisa que a gente tiver que conversar ou discutir sobre inteligência artificial, machine learning, um assunto que, né, acho que temos acompanhado aí cada dia entrando mais nas nossas vidas, nas notícias, etc. E por que não, né, entrando nas nossas atividades aqui dentro da Celera. Embora estamos aqui dentro do Programe-se, hoje nós não vamos, né, programar, nós não vamos até em relação à inteligência artificial ou machine learning, entrar a fundo na matemática, é realmente dar mais uma ideia intuitiva da coisa, né, entendermos, sabermos o que, né, não só alguns termos, por que que eles existem, como são utilizados, e entendermos, né, termos pelo menos, né, desenvolver a nossa intuição em relação a esse processo, para a gente, enxergar que essas coisas, no final das contas, são tecnologia, né, ou tecnologia colocada aí de uma maneira diferente. Antes de mais nada, coloque então, por favor, sintam-se super, super, super à vontade para parar, interromper, perguntar em qualquer momento. Abra o microfone, né, fala: "Olha, Wagner, calma aí, não entendi isso aqui", né. Acho que, né, é sempre essas sessões, elas sempre são mais legais e proveitosas quando temos a interação de vocês, e porque a dúvida de um, às vezes, é a dúvida de outro e, às vezes, né, acabamos aprendendo todos juntos dessa maneira. Então, começando, conceitos e terminologia de inteligência artificial e machine learning. Então, a gente começa trazendo, né, ou talvez a pergunta fundamental que nós vamos responder aqui é: como que acontece esse machine learning, né? Como que as máquinas aprendem? E podemos fazer uma analogia que não é, em certos aspectos, tão diferente de quando nós temos, né, um bebê, uma criança pequena, onde a gente mostra algo, né, então a gente fala: "Olha, isso aqui é o papai", né, e o bebê, ele está olhando aqui o que que é o papai, e ele vê coisas, né, "Ah, isso é o papai", né, parecido com o que ele viu, "Isso aqui é o papai, isso aqui é o papai". E os nossos modelos de machine learning, de inteligência artificial, eles não são tão diferentes assim. Nós mostramos, né, nós apresentamos o que que é uma determinada coisa, e o nosso sistema, o nosso modelo vai buscar, então, fazer uma representação matemática daquilo, para que depois, justamente, a gente possa, né, uma vez que o modelo, que o sistema, que o modelo aprendeu, que a gente possa se utilizar disso. Então, por exemplo, né, se queremos um sistema que vai detectar a face a face não, né, vai detectar cachorros, né. Como que nós fazemos isso? Com dados, né, nós fornecemos, então, muitas e muitas e muitas e muitas fotos, por exemplo, de cachorros, não são, né, 5 ou 10, num mundo identificar. Opa, alguém alguém falou alguma Desculpa, coisa? é porque Mandou? tinha travado aqui. Não sei se foi Ah, só não. meu para todos. Ah, tá. Travou, foi para todos, vocês ouviram? Parou em algum Para momento? mim travou também. Me Travou. também, tá? Mas voltou aí Tá, agora. tá. Até onde vocês ouviram ou não ouviram? Acho que foi logo em Não, seguida. foi curto. Você estava falando aí que são muitas Tá. fotos de cães e tal. Ah, legal, obrigado, João. Então, a ideia do machine learning é aprender com dados, né. Então, se a gente for gravar uma mensagem, uma ideia em relação ao machine learning, é esse conceito: aprender com dados, aprender com dados, aprender com dados. Ou seja, se eu quero, como eu falei, detectar se na minha foto tem um cachorro, eu procuro muitas fotos de cachorros em situações diferentes, cachorros diferentes, o cachorro indo, o cachorro voltando, né, de noite, de dia, quando maior foi a minha com maior for a minha diversidade, melhor, para eu
para o meu sistema aprender, para o meu modelo aprender. E se eu quero identificar vozes, mesma coisa, né, eu vou lá e junto muitas informações em relação, né, dados de áudio aí com, né, com mensagens, ou seja, o que for. Se eu quero informações tabulares que estão num Excel, no CSV, a mesma ideia, vamos procurar, né, precisamos sempre de dados para poder fazer com que o nosso sistema aprenda e vamos, né, falar um pouquinho mais sobre como que é esse sistema de aprendizagem. E a inteligência artificial ou machine learning, e vamos, né, até colocar essa questão, porque eles são iguais, são diferentes, tem inúmeras aplicações hoje em dia, né, eu diria que a inteligência artificial e o machine learning é praticamente onipresente, né, está em todos os sistemas, todos os aplicativos que a gente utiliza hoje em dia. Está ali com, né, carros autônomos, traduções automáticas, seja lá no Google Translate ou em algum aplicativo, detecção de fraude, né, assistentes pessoais, sistemas de recomendação, recomendação facial e assim por diante. E dentro do machine learning, dentro da inteligência artificial, temos diversas disciplinas específicas, né? Então, uma é que chamamos de visão computacional, que é de você, a partir de uma imagem, e isso pode ser então uma foto ou um vídeo, né? E um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos, identificar o que está dentro daquela foto, né? Então, vou dizer, olha, aqui tem um carro, tem uma pessoa, tem uma loja, tem um semáforo e assim por diante. As aplicações de visão computacional são também, eu diria, maiores, né? E vão crescendo a cada dia. Detecção, e reconhecimento facial, OCR, né, Optical Character Recognition, é uma coisa que utilizamos bastante aqui dentro da Celery, nas nossas soluções, que é, a partir de uma imagem, você conseguir capturar o texto, né, então, por exemplo, no contextos, nós capturamos né, as informações que temos nos documentos. Vou capturar o nome, data de nascimento, filiação e assim por diante. OCR é uma das técnicas que nós utilizamos. Tagging automático de imagens, geração de imagens, né, e essa aí é quase toda uma outra disciplina, não só de imagens, mas de inteligência artificial como um todo. Realidade virtual, mapeamento de drones e assim por diante. Outra disciplina de machine learning muito importante é o que nós chamamos de NLP, em inglês, Natural Language Processing, ou em português, processamento de linguagem natural, que é então desenvolvermos sistemas que sejam capazes de entender como nós nos expressamos, seja da forma verbal, como a gente tem com esses assistentes pessoais aí, como a Siri, como a Alexa, ou dentro de um texto mesmo, né, como a gente vê no ChatGPT e outras soluções. Aplicações de NLP, como acho que, né, acho que nós convivemos com ela, algumas que eu até já citei, né, os assistentes pessoais aí, Alexa, Siri, né, coisas de chatbots, que até utilizamos aqui dentro da Celery, análise de sentimento em relação, né, a um texto ou, né, algo que a pessoa tenha falado, traduções, resumo de texto e assim por diante, né, então qualquer coisa que implique nessa conversa, essa conversação em última instância. Sistema de recomendação, talvez acho que o primeiro, acho que o primeiro grande aplicação que a gente teve de inteligência artificial nas plataformas foram sistemas de recomendação. Nós temos sistemas de recomendação hoje em praticamente tudo que nós usamos, né? Então eu vou lá no Spotify, ele recomenda músicas para mim. No Netflix, ele recomenda filmes. Né, na Amazon ou os e-commerce, eles vão lá e recomendam produtos, né? Olha, quem comprou isso, comprou aquele, quem comprou esse, normalmente comprou aquele também, e assim por diante. E
Mas não só produtos e músicas, hoje até pessoas são recomendadas para a gente, né? Em todas as redes sociais que nós utilizamos, seja LinkedIn ou Facebook ou até, né, o Tinder. Você está estão se recomendando pessoas para você dentro daquela aplicação. E acho que vale, né, sempre talvez um destaque aí, aquela que seja aí a vertente da inteligência artificial, que hoje recebe, né, acho que é a maior destaque na mídia e tudo mais, que é o que chamamos de IA generativa, onde, né, você tem uma inteligência artificial que o objetivo dela, né, não é, de você detectar, né, que é um gato, um cachorro ou uma pessoa, mas que não, ela vai gerar conteúdo, né, então ela pode gerar texto, gerar imagens, gerar vídeos e, né, então isso a gente tem no ChatGPT, no DALL-E com imagens, o Midjourney com imagens e assim por diante. Aqui um ponto, né, de atenção em relação a isso tudo. Então, estamos aqui conceituando algumas das disciplinas que nós temos, ou alguma das frentes que nós temos em inteligência artificial. Porém, essa divisão aqui, ela acaba sendo quase que, né, assim, para nos ajudar a entender, mas podemos, né, não precisamos levar as coisas a ferro e fogo. Por quê? Se eu estou falando do chat GPT, por exemplo, ela é a generativa? Sim. Mas ela tem NLP? Sim, tem, com certeza, né. As nossas soluções, como contextos, ele tem, ele não é generativo, mas, ele tem NLP? Sim. Ele tem visão computacional? Sim, tem também, né. Então, embora nós tenhamos, como eu falei, até essa divisão até quase que acadêmica em relação a essas diferentes abordagens em relação à inteligência artificial, quando nós colocamos um produto no mercado, normalmente o que nós estamos fazendo é combinando diferentes técnicas dessas, para poder entregar um produto para o mercado, né, um produto que tenha valor para os clientes no final das contas. Dúvidas, pessoal? Comentários? Beleza, então vamos, falar um pouco sobre inteligência artificial, machine learning e até esclarecer um pouco alguns pontos até né, em relação à terminologia. E eu começo com essa pergunta, eu gostaria aqui, né, saber como vocês enxergam essa questão. Com exceção do pessoal do time de Data Science, tá? Vocês não precisam responder. Inteligência artificial e machine learning ou aprendizado de máquina, são iguais? São diferentes? São sinônimos? Vou até parar de compartilhar para ver o que vocês me dizem. Muitas vezes, né, eu tiver nos programas de TV, o pessoal está falando de inteligência artificial, outros estão falando de machine learning. É a mesma coisa? É diferente? Tá errado quando estão falando lá no Fantástico que ChatGPT é uma inteligência artificial e outro chama de machine learning. Legal, importante a gente ter essa visão aí de alto nível e conceituar isso. Quem me ajuda? O que vocês diriam? Ladeira, vou começar a puxar voluntários aqui. Machine learning, inteligência artificial. É igual, é a mesma coisa, é diferente? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É. Quem mais? Eu acho que o machine learning ele é uma peça dentro da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é você ensinar uma máquina a fazer uma determinada tarefa. Então, digamos que a inteligência artificial seria um universo e o machine learning seria uma peça dentro desse universo. Sei lá, eu penso assim, né? Eu imagino que seja assim. Não, legal, legal. Então, é justamente um dos pontos, né, hoje a gente esclarecer isso. A Raíssa mandou no chat, acho que o machine learning são complementos um do outro, né. Legal. Então, vamos começar neste ponto. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês.
Então, Machine Learning, estão vendo a minha tela? Sim. Machine Learning está contido dentro de inteligência artificial. Ou seja, todo Machine Learning é inteligência artificial, nem toda inteligência artificial é Machine Learning. Ah, Wagner, como assim? Então vamos até explicar esse contexto para gravarmos isso, né, e esse conceito realmente ficar na nossa cabeça. E aqui eu já destacaria também, como vocês veem nessa própria imagem, que nós temos estou falando da inteligência artificial, do machine learning e do deep learning. Alguém já ouviu falar em deep learning? O que que é? O que que seria? O Wagner, pois, é o Alexandre. Já sim, tá respondendo a tua É. pergunta. Sendo que eu queria aproveitar esse momento para até entender de você, né? Qual é a terminologia correta que a gente utiliza, né? Você usou aí, acho que algumas frases atrás, a palavra disciplina. Machine Learning é uma disciplina de inteligência artificial. É o que de inteligência artificial? Acho que esse É uma abordagem, é uma abordagem, né? e vai ficar, e agora, né, eu espero, né, a minha ideia então é deixar claro com essa conversa aqui de hoje. Então vamos partir desse ponto, né? Então, pelo menos, né, já dando um spoiler, e eu vou só falar rapidamente o que é Deep Learning também. Então, temos a inteligência artificial, que é o conceito mais abrangente, que surgiu lá em 1950, né? Então, se atentem que temos aqui uma linha do tempo também. Nos anos 80 surgiu o Machine Learning, e ali nos anos 2010 surgiu o Deep Learning. O Deep Learning, então, ele é uma abordagem específica dentro do Machine Learning que se utiliza de redes neurais artificiais. E já dando um spoiler da coisa, todas estas coisas aqui, né, praticamente todas elas, 95% das que realmente funcionam hoje, que estão no mercado, a grande maioria delas não só, né, são inteligência artificial, são machine learning, mas em particular são deep learning, né? São essas redes artificiais neurais profundas e que nós utilizamos bastante aqui na própria Celery. Então vamos para o começo de tudo, né? Vamos lá para 1950, com esse senhor no meio. Vocês sabem quem que é esta pessoa? Tem que estar escrito ali, né? Mas ali do ladinho. Seu Alan Turing. É o Alan Turing, né? Tem o, né? Deixa eu fechar aqui. Tem o livro, né, da biografia dele, The Imitation Game, e o filme The Imitation Game, o jogo da imitação. E o filme tem este nome por causa deste paper aqui, este paper revolucionário de 1950, onde ele fala, né, The Imitation Game, o jogo da imitação. Então ele fala, eu proponho considerar a questão, podem máquinas, né, máquinas são capazes de pensar, né? Então essa primeira ideia de termos máquinas e computadores capazes de pensar, isso começa aí, né, em outubro de 1950 com Alan Turing. Embora, né, ele em nenhum momento se utilizou do termo inteligência artificial. O termo inteligência artificial foi utilizado pela primeira vez em 1956 na Universidade de Dartmouth, num projeto de pesquisa que eles desenvolveram, a Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Então, né, vamos lá, novamente, só para nos situarmos, temos a inteligência artificial, essa que surgiu nos anos 50, e temos o machine learning, ou aprendizagem de máquina, e o deep learning, o deep learning, ou aprendizagem profunda, que surgiu posteriormente. E aqui, só falar de um conceito, não sei se vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger. Alguém já ouviu falar nisso? Muito em bolsa de valor.
que é o efeito Dunning-Kruger, César? Em bolsa de valor, É. quando você conhece um pouquinho, você acha que é o brabo, né? Né? Aí depois você passa pela decepção, ao que você começa a dar um pouquinho mais, você vê que não sabia nada. Aí a gente tem que tomar um cuidado danado para não achar que é o brabo e não conhecer nada. E quanto mais você aprende, você sai desse desespero aqui do Vale da Aflição para reconhecer, para realmente ter o conhecimento, né? Em bolsa de valor vê muito isso, assim, vou investir todo o meu dinheiro em cripto, porque é a bola da vez. Aí depois você vai ao Vale da Aflição que você fez merda. Aí você vem aqui para o Vale da Aflição e depois você vem aí no platô da produtividade. Então esse efeito do Dunning-Kruger, ele já foi mapeado, que isso é um efeito bem comum com essas tecnologias de inteligência artificial. O Instituto Gartner, né, Instituto de Pesquisa e Consultoria, eles até eles publicam todo ano que eles chamam de Hype Cycle da inteligência artificial, onde justamente todas essas tecnologias, aquelas que, né, abordagens, tecnologias que nós falamos lá no começo, que elas passam por esse fluxo, né? Então, olha, logo quando surge, você acredita que essa tecnologia ela vai realmente resolver absolutamente tudo, né? Podemos já ver e fazer um paralelo em relação, né, ao que saiu agora com o ChatGPT. E aí, então, naquele momento de empolgação e saem as notícias, todo mundo acha que, né, essas tecnologias vão resolver tudo. As pessoas tentam aplicar, tentam tirar resultado e não é aquilo que elas esperavam. E aí entra, né, no vale da desilusão e depois encontra aí o platô de produtividade. Dê uma olhadinha, dê uma pesquisadinha depois nesse Hype Cycle da Gartner e eles mapeiam aqui também, né, em quanto tempo que essas diferentes tecnologias ou abordagens vão chegar aqui no platô de produtividade, né, aqui nas cores. Menos de 2 anos, de 2 a 5 anos, 5 a 10 anos e assim por diante. E é legal ver ano a ano como que isso evolui. Por que que estamos falando disso? Porque esse movimento que a inteligência artificial vai ser, né, the next big thing, né, a coisa que vai mudar completamente tudo, não é a primeira vez que isso acontece. Quando a inteligência artificial surgiu lá nos anos 50, ela também veio aí, né, com um hype muito grande, não conseguiu entregar os resultados, entrou aí, né, no vale da desilusão e o que chamamos de o inverno da inteligência artificial, né? E vamos explicar o que é esse inverno da inteligência artificial. Nos anos 80, enfim, quem tem a minha idade, ou um pouquinho mais, talvez se lembre, o pessoal começou a falar de sistemas especialistas que utilizam inteligência artificial. Os sistemas especialistas não entregaram tudo aquilo que se esperava e entrou em mais um inverno da inteligência artificial. O que é o inverno da inteligência artificial, né? Então, nosso pobre robozinho aí. É um paralelo com o inverno nuclear, né? Que a teoria é que se houver um combate nuclear entre países, o planeta será envolto por cinzas e haverá então um inverno nuclear. Então é meio dark, talvez dramático, exagerado, mas é dessa maneira que colocam realmente a situação em que a inteligência artificial ficou depois desses fracassos, né, ou de não corresponder à expectativa, àquilo que as pessoas esperavam. Até uma pergunta que fazem é: se nós estamos nesse movimento, se não vai acontecer isso de novo, né? Isso é uma pergunta legítima e feita, né, embora, né, agora com o ChatGPT quase se vê a preocupação de realmente se isso aqui não vai crescer rápido demais, mas, né, são discussões interessantes. Então, voltando à nossa, né, ao que nós queremos descobrir aqui com nossa conversa. Qual que é a diferença entre inteligência artificial e machine learning? Então, em parte, né, essa não é a principal razão, mas não deixa de ser um pontinho ali interessante de que o machine learning, né? Então, olha, nós não somos inteligência artificial. Não, não, não. Aquelas coisas que falharam no passado. Não, não, não. Nós somos machine learning. Nós somos aprendizado de máquina.
não é essa a principal razão, mas não deixa de ser, né, eles quererem um pouco se dissociar dessas abordagens que não deram tão certo. E o que é o principal do machine learning? Aprender com dados, né? Então, lá, as outras abordagens de inteligência artificial não eram aprender com dados, né? Eram representações simbólicas, eram esses sistemas especialistas e assim por diante. Então, como que ele aprende, né, que a máquina, o sistema, aprende com dados, né? Então, a gente queremos diagnosticar uma anomalia em uma imagem médica. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, sem machine learning, eu preciso de instruções ali muito específicas para eu conseguir acertar. E isso aqui é sem machine learning, ou seja, não só é coisas que não são inteligência artificial, como também inteligência artificial que não é machine learning. Mas com machine learning, o que eu vou fazer? Vou alimentar, né, minha máquina, meu computador aqui com muitos e muitos e muitos dados. Então, no modelo tradicional, eu tenho aqui, né, uma pessoa ou pessoas escrevendo como que vão ser as regras para eu conseguir fazer essa detecção. Com o machine learning, não, né? Eu vou justamente procurar dados, muitos e muitos e muitos dados, para que o meu modelo consiga, então, fazer a distinção entre o caso positivo e o negativo, né? No caso aí das imagens. Mas o que são esses, né? O que se está aprendendo aí, né? O que os sistemas, né, eles aprendem no final das contas? Os modelos de machine learning, no final das contas, eles são modelos matemáticos. Então, vocês podem já ter ouvido falar aí de KNN, K-Nearest Neighbors, Gaussian Naive Bayes, árvores de decisão, Random Forest, e assim, regressão linear, regressão logística e assim por diante. Todos estes modelos de machine learning são modelos matemáticos. E nós vamos falar, então, e entender como que acontece esse processo de aprendizado. Mas então, tornando a coisa um pouco mais tangível, os modelos de machine learning são, no final das contas, todos eles modelos de matemática. E temos diferentes modelos, que uns deles são melhores e piores em diferentes tipos de problemas, e que podem ser aplicados dentro, né, do contexto. Mas por que a aprendizagem de máquina ou machine learning deu certo, né? Então, lembrando Opa, já deu spoiler ali, né? Então, aqui as coisas não funcionavam, e opa, aqui começou a funcionar. Uma das razões, né, em que essa abordagem baseada em dados funciona hoje em dia, né, ou aí desde, né, começando aí nos anos 90, é que agora nós temos dados, né? Nós temos muito, 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 muito mais dados do que a gente tinha no passado. No passado, sobre isso, a gente só tinha ali os dados transacionais. E com a internet, né, com agora IoT, wearables, redes sociais, a quantidade de dados que nós temos cresceu exponencialmente. E isso permitiu, então, que essa abordagem baseada em dados, o machine learning, começasse a ter sucesso. Tá, né? Geramos aí, em 1 minuto da internet, geramos uma quantidade absurda, né, gigantesca de dados. E a aprendizagem de máquina, ela pode ser quebrada, dividida, né? Então, o machine learning, em aprendizagem supervisionada, não supervisionada e aprendizagem de reforço. O que são essas coisas, né? Se vocês ouvirem os termos em inglês, é supervised learning, unsupervised learning, tá? Ou reinforcement learning, né? Aprendizagem por reforço. E o que é isso, né? Qual que é a diferença entre aprendizagem supervisionada e não supervisionada? Uma diferença fundamental. Na supervisionada, e ela é disparado a mais popular, a que mais utilizamos, né, principalmente aqui na Celery. O termo supervisionado é porque, sim, o seu modelo
vai aprender com dados, certo? Estabelecemos isso. Mas ele vai aprender como? Você informa qual que seria a resposta para ele. Então, se você quer um modelo que vai detectar maçãs em uma imagem, você vai indicar lá, olha, isso aqui é uma maçã, né? Apple. Isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã. E aí ele vai construir uma representação matemática para conseguir fazer essa distinção. Na aprendizagem não supervisionada, ou unsupervised learning, nós não informamos rótulos para o modelo. Nós simplesmente passamos os dados e o que o modelo vai fazer é encontrar aqueles que são similares e separar, né, e separá-los, né, e falar, olha, então isso aqui é categoria 1, isso aqui é categoria 2, isso aqui é categoria 3. Né? Chamamos isso de agrupamento ou clustering ou clusterização. Então, essa é a diferença fundamental e aí um dos trabalhos que acabamos tendo, né, e que um dos programas nos programas que tivemos aqui, né, na Celery, foi justamente em relação ao labeling, né, de você marcar, e eu vou falar um pouquinho aqui de label, né, para quem não viu aquela ou quem, né, precisa se lembrar, como que é esse processo de rotulação para a gente poder alimentar dentro dos modelos. Então, ó, supervised learning, eu digo, ó, isso aqui é um pato, não é um pato, não é um pato. Vá lá, sistema, modelo, aprenda, e aí depois que ele aprendeu, ele vai conseguir me dar a resposta, é um pato ou não é um pato. Aprendizagem supervisionada, como eu falei, nós não passamos rótulos e ele identifica aqueles que são próximos ou similares entre si. E só por curiosidade, aprendizagem de reforço é uma outra abordagem completamente distinta que, se utilizada inicialmente, principalmente em jogos, para onde você tem um agente nesse jogo e esse agente vai receber uma recompensa positiva ou negativa de acordo com as ações dele. Como, por exemplo, né, se ele como ele agiu dentro do jogo, mas aplicam isso já em outros contextos, como, por exemplo, no mercado, né, de ações de investimento. Então, voltando à nossa pergunta original, conseguimos responder, entendemos agora a diferença entre inteligência artificial e machine learning? Ficou claro? Beleza. Então, vamos para a nossa próxima caixinha aqui, que é o Deep Learning. Que é o que eu falei para vocês, né? Os modelos que realmente trazem os melhores resultados, os resultados fora da curva hoje em dia. E o Deep Learning, então ele tem são essas redes neurais artificiais, ou redes neurais artificiais profundas. Elas são chamadas profundas porque ela pode ter aqui um número N de camadas, que chamamos de camadas escondidas, e ela tem uma inspiração no cérebro humano, por isso que elas são chamadas, né, de redes neurais, inspirado, né, nos neurônios e nos dendritos e como eles são ativados. Mas, né, fala, putz, né, que coisa complicada, que loucura. Mas assim, na verdade, o que as redes neurais são? Uma outra representação matemática, um outro modelo matemático. Né? Então, da mesma maneira que nós tínhamos no machine learning tradicional diferentes modelos matemáticos para resolver esses problemas, as redes neurais artificiais, as redes neurais profundas, são simplesmente um outro modelo matemático com esse mesmo objetivo. Uma das vantagens das redes neurais profundas, né? Então, aí, por que o Deep Learning deu ainda mais certo que o Machine Learning, né? Então, as abordagens anteriores de inteligência artificial não funcionavam como se esperava, o Machine Learning já trouxe um ganho, e o Deep Learning realmente fez a coisa
explodir. Em parte, é algo que surgiu aí de maneira meio que inusitada do universo de games. As GPUs, Graphical Processing Units, que são as placas de vídeo que foram desenvolvidas inicialmente para games, né? Então a NVIDIA, a AMD, né? E principalmente hoje em dia a NVIDIA, que, né, chegou ao valor de mercado de $1 trilhão, eles desenvolveram essas placas de vídeo para fazer o processamento de games, né, tanto nos consoles como nos computadores. Mas o que é uma diferença fundamental das GPUs, né, esses Graphical Processing Units, em relação às CPUs? Enquanto as CPUs, a gente está falando ali de cores, né, de 16, 32, 64, 128. As GPUs, elas foram feitas, né, elas foram concebidas com um poder de processamento paralelo gigantesco. Então, ela tem milhares de cores, né? Ela foi feita com milhares de cores. Para quem, né, sabe, conhece um pouquinho de computação gráfica, a ideia era para você poder processar triângulos, né? Aquelas imagens que nós vimos de computação gráfica, na verdade, são muitos triângulos. Mas como que isso se encaixou muito bem? Se encaixou com o universo de Deep Learning, onde essas redes aqui, elas podem ser gigantescas, né? Aqui estamos vendo uma apresentação minúscula, mas elas podem ter milhares de camadas, né? E cada uma dessas camadas podem ter milhares de neurônios. Então, essas GPUs, elas conseguem processar os modelos de Deep Learning de uma maneira muito eficiente, né, fazendo essas operações aqui em paralelo. E, além disso, os modelos de Deep Learning, o que nós experimentamos com os modelos de Machine Learning tradicional é que a performance deles, né, então o quanto eles conseguem acertar, eles vão melhorando, melhorando, melhorando à medida que você vai fornecendo mais dados, mas porém, em um determinado momento, ele chega num platô, ele já não melhora mais. Com os modelos de Deep Learning, nós ainda não encontramos esse platô, né? Então, à medida que nós vamos fornecendo mais dados para os modelos de Deep Learning, ele vai trazendo resultados melhores. Então, com isso, né, aí pontuamos, né, espero que tenhamos esclarecido o que são, né, inteligência artificial, machine learning e deep learning. Alexandre, respondi a sua pergunta do começo? Respondeu sim. Você desculpa aí que eu estou desligando a câmera, que a minha internet aqui está oscilando pra caramba. Não, imagina. Tá, mas respondeu sim. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, bem bacana. Legal. E falando, então vamos falar um pouquinho, mas eu acho que talvez a gente possa marcar uma outra sessão falando aí de machine learning aplicado, né, onde a gente vai entrar mais na parte prática da coisa, vamos falar de ferramentas como, né, o scikit-learn, o Keras, mas vamos falar agora também do processo de machine learning, que é muito, né, acho que é importante termos pelo menos uma ideia, né, uma visão em alto nível. Então, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Então, o processo de machine learning, né, o processo de data science. O que nós temos, né? Então, aí, primeiro, definir aí uma estratégia, o que vamos fazer, né? Que problema vamos resolver, que produto vamos ofertar, como que nós vamos coletar dados, e isso, é claro, é importantíssimo, isso é a base de todo o machine learning, como nós vimos agora. Se nós não temos dados, nós não vamos ter modelos de machine learning. Isso pode ser, né, o cliente passa para a gente, ou a gente tem que coletar em alguma fonte, ou a gente tem que sair correndo atrás, é sempre um desafio constante das equipes né, de ciência de dados conseguir dados, que é o arroz com feijão para poder, para os modelos.
O discovery, né, você explorar esses dados, você fazer uma curadoria em relação a esses dados, eu diria que até, né, compartilhando com vocês, é uma etapa que nós estamos vendo, né, que realmente nós precisamos investir tempo nessa etapa de curadoria, de saber quais dados são bons, né, vão realmente ser úteis no nosso modelo, ou quais, né, aqueles talvez não venham a ajudar, vão acabar sendo mais como ruído. Feito isso, aí se entra no próprio ciclo de machine learning, onde a gente vai lá, né, ver quais são as features que eu tenho, quais são os dados, se eu preciso fazer alguma manipulação, fazer um balanceamento deles, que eu explico aí talvez aí na próxima sessão, treinar o modelo, e eu vou, né, mostrar ou falar para vocês o que é, em última instância, treinar um modelo, avaliar a performance dele, e isso aqui pode se repetir, né, N vezes, até que você tenha a performance que você deseja, para você, então, lançar o seu produto. Só que, claro, né, às vezes você roda esse ciclo aqui, e aí você vê que, eu preciso de mais dados, né? Então, isso aqui, entendamos isso aqui como, né, 2 ciclos interligados no final das contas. E aqui da etapa de dados e do outro programe-se que nós tivemos, né, justamente estávamos falando da rotulação, do labeling, que é, né, onde temos em machine learning, em aprendizagem supervisionada, certo? Supervised learning, que é a grande, grande, grande maioria dos modelos de inteligência artificial que nós temos, onde eu vou, né, eu quero que meu modelo aprenda, isso aqui é uma estrela, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um triângulo, isso aqui é um quadrado, e assim por diante, para que o modelo, né, depois que eu mostre novas, né, que eu coloque novas amostras, que ele consiga fazer a distinção entre um e outro. O labeling, claro, aqui cobrindo uma coisa, descaracterizando outras. O labeling que nós, né, nós fizemos aqui, que é justamente falar, né, então aqui para um CNH, eu marcar, né, o que é o CPF, o que é, onde está o RG, a data de nascimento, ó, data de nascimento está aqui, né? Então, realmente vou lá e marco cada uma dessas coisas, ó, o nome da mãe, nome do pai, né? Então, a gente tem uma interface onde você vai lá e marca a nacionalidade, o que é. Você abre um quadradinho aqui, né, e marca de acordo com a categoria. Como a gente fez lá, né, está fazendo no GDO, também a mesma ideia, né, eu tenho diferentes objetos aqui, diferentes aparelhos, e eu vou fazer a anotação, o labeling de cada um deles, ou também até com texto, né? Então, estamos falando de NLP, nós podemos identificar aqui quais são as entidades que eu tenho, quais são as datas relevantes, com a mesma ideia, né? Quais são o que o meu sistema vai precisar identificar, onde que isso está nos meus dados, e nós vamos então, né, a ideia é que tenhamos muitos e muitos e muitos e muitos desses, justamente para treinar o meu modelo e para que ele consiga fazer a distinção dentro do texto, por exemplo, né, o que é cada uma dessas entidades, ou o que é, né, cada um desses elementos. E quando nós fazemos isso, então aí dentro desse processo de data science, de machine learning, pensando em todos os dados que eu tenho, onde eu já fiz o labeling, né, onde eu já anotei, é comum a gente fazer essa divisão em 3 grupos: de treino, de validação e de teste. Às vezes chamam teste e validação, dependendo de onde vocês olharem, esses termos podem ser invertidos, mas a ideia é a mesma. O que acontece aqui? Eu vou treinar o meu modelo, né? Então, meu modelo ele vai aprender com esses dados que eu escolhi aqui para treino. Mas eu separo um grupo para eu poder validar. Então, o meu modelo que está sendo treinado, lembrando, o meu modelo é o modelo matemático lá. Ele vai enxergar estes, né? Ele vai ser treinado somente com este grupo aqui. E quando eu for treinar a performance, eu vou utilizar esse grupinho aqui que eu separei para ver se o meu modelo está generalizando bem. E o que se faz normalmente, né, e o que fazemos aqui dentro da Celery também, onde estes dados aqui,
eles ficam acessíveis ao time de Data Science. E eles vão lá e treinam o modelo e buscam tirar a melhor performance dele. Mas temos um conjunto de dados, aqui a gente chama de validação, tá? Normalmente aqui em português se fala ao contrário, tá? Chama de validação e teste. Nos Estados Unidos normalmente falam ao contrário, mas não tem problema. Esse grupo de validação, nós vamos testar também, mas com dados, né? Então, não só que o nosso modelo nunca viu, mas que os nossos cientistas de dados nunca viram também. E, enfim, até em termos de um processo dentro de uma empresa, isso todas, né? Google, Facebook, isso é bastante importante. Para quê? Para garantir que o nosso modelo generaliza bem. E o que está acontecendo nesse processo de treino? Como que a máquina está aprendendo no final das contas? Então, de novo, estamos falando de aprendizagem supervisionada, certo? Então, nós informamos para o modelo, ó, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. E aí, então, no meu treino, eu vou lá alimentar muitos gatos e muitos cachorros. E o que esse processo de treino vai fazer, no final das contas, né? Então, lembrando que isso aqui é um modelo matemático. O modelo, eu posso, né, seja a rede neural, seja a árvore de decisão, seja o XGBoost, eu tenho um modelo matemático aqui. Eu falo, né, como é que eu vou fazer isso com modelo matemático? Bem, as imagens, né, para quem não sabe, as imagens que nós enxergamos, elas são uma grande matriz de números, né? Na verdade, imagens coloridas são 3 matrizes, né, RGB, mas não precisamos pensar nisso agora. Mas a imagem, ou seja lá qual for o que vai ser a entrada, ela ou são números ou ela é convertida para números. E justamente o que a gente vai ter nesse processo de treino e de aprendizagem é que os parâmetros, os pesos que nós temos dentro do modelo, eles vão ser ajustados para que, vamos supor, então vamos pensar o seguinte, os dados que são de gatos e os dados que têm cachorros, eles têm alguma diferença, né? Nós, batendo o olho, nós conseguimos enxergar isso. Vamos, né, acho que podemos entender que essa representação matricial, no final, elas também vão ter uma diferença, certo? Vamos supor, né, por exemplo, as de gato, os números maiores estão aqui, e nos de cachorro, os números maiores estão aqui. Isso é um exemplo hipotético simples, tá? Claro que a diferença é um pouco mais sutil que isso, mas só para, né, ficar claro o que está acontecendo. Então, no final das contas, o que o meu modelo está aprendendo, ele está modificando os pesos dele, né? Ele está modificando, a gente possa entender isso como se fosse uma fórmula matemática, em que, se eu recebo uma matriz, então vamos supor que o gato vai ser 0 e o cachorro vai ser 1. Então, o que o meu modelo vai fazer, né, minha função, o que eu quero é que eu, alimentando uma matriz desta jeito aqui, o resultado da minha função seja 0. E eu alimentando ele com uma matriz, né, com essas características, o resultado seja 1. Então, justamente o processo de treino, nós estamos buscando uma função que consiga fazer isso, que consiga separar, né, identificar. Olha, fazer uma conta enorme em que eu vou multiplicar e tudo isso aqui vai dar 0 quando for um gato, multiplicar e tudo isso aqui vai dar 1 quando for um cachorro. E aí, então, esse é um processo, né, de treino que se repete, né? O modelo ele vai ajustando os pesos dele justamente para poder identificar um caso e outro. E como nós sabemos as respostas a priori, certo? Nós estamos informando, olha, isso é um gato, isso é um cachorro. A gente consegue otimizar isso, né? Então, o que está acontecendo no processo de treino é uma otimização. Quem conhece, eu lembro um pouco de cálculo, né? Ele está utilizando o gradiente descendente, ele está calculando a derivada da minha função de erro para poder ele errar o menos possível. E o que vai acontecer então?
se eu olhar no meu processo de treino, o modelo vai lá ajustando os parâmetros dele, ajustando, até que ele erre o menos possível. Mas por que nós fazemos essa separação entre teste, né, treino, teste e validação? Porque os dados que ele está usando para treino, né, ele sabe a resposta. Ele justamente está lá manipulando a função dele para poder dar o melhor resultado possível. Mas justamente a gente separa os dados de teste para a gente ver se essa função que a gente chegou no final, né, ou a modelagem que a gente tem, se ela funciona também para dados que o modelo não viu, né? Então, por isso que a gente vê os dados, a performance do meu modelo, ou o erro dele, para os dados de treino, e os de treino, né, ele sempre vai chegar a um valor muito baixo, mas também para os meus dados de teste. O que eu quero, né, o que eu gostaria é que os dois caminhem aqui juntos, né? Que eles andem, que eles estejam aí caindo na mesma proporção. Isso significa que meu modelo generaliza bem. Quando eu tenho os meus resultados de teste, né, ou seja, o meu erro aumentando, o meu de treino diminuindo, né, ou seja, ele está errando menos. Porém, os meus testes os meus dados de teste, né, os resultados estão piorando, isso cai numa situação que nós chamamos de overfit, ou sobreajuste, em que, né, qual que é o problema do overfit? Meu modelo, ele acerta, ótimo, né, lindo para aqueles dados que ele viu, mas eu coloco o meu sistema em produção e ele vai lá e não acerta mais nada, né? Então, podemos pensar então, dentro dessa, né, então agora já sabemos que o que se está aprendendo, na verdade, é uma formulação matemática. Queremos separar duas classes aqui, gato e cachorro. Então, o que o modelo está buscando, olhando aqui, né, como a representação visual, justamente uma curva aqui, para eu poder dizer, olha, tudo que vier daqui para cá é o verde, né, ou um gato, e tudo que vier para cá é vermelho ou um cachorro. Um sistema em que, né, que está overfitado, ele procura acertar todos. Então, qual que é o aspecto positivo e negativo? Então, o sistema que está bem treinado, ele, por exemplo, não liga para este cara aqui, né, ele não vai se dobrar para tentar acertar esse cara aqui. E ele então, né, se eu coloco uma nova observação, coloquei meu sistema em produção, se chegou um carinha aqui, vai falar, putz, é muito provável que ele seja verde. Chegou um cara aqui, é muito provável que ele seja vermelho, e assim por diante. Um sistema que está com sobreajuste, ou que está overfitado, né, ele tem uma complexidade excessiva, que é exatamente esse desenho que estamos vendo aqui, que ele se dobra para fazer, né, para poder dizer qual que é um caso ou outro. E aí podemos pensar, olha, né, de uma maneira intuitiva, se eu recebo uma nova observação aqui quando eu coloquei em produção, ele deve ser vermelho ou deve ser verde? Ah, deve ser vermelho, né? Olha, todos os que estão em volta aqui. Porém, né, como o modelo foi sobreajustado, ele pode dizer que é verde porque ele se dobrou completamente por causa de um carinha aqui. Isso de overfit, né? Então é um dos maiores desafios que nós temos dentro de ciência de dados, né? Então, uma maneira de explicar o overfit, né? Talvez seria aí uma cama que cabe você perfeitamente e somente você, né? Mas essa não é uma cama boa, decididamente, né? Um outro exemplo de um overfit, né? De uma casinha perfeita para este cachorro, né? Mas só para este, para nenhum outro cachorro, a casa seria boa. E o que nós temos, né? Então, ó, meu modelo nos dados de treino, né? Funciona super bem. Nos dados de teste, não funciona muito bem. Então, com esse modelo que nós temos, né, o que nós fazemos aqui na Celery, né, uma vez treinado esse modelo, nós normalmente embarcamos ele dentro de uma API. E como eu falei para vocês, o que nós temos nas
soluções de IA e nas nossas soluções de IA, é uma combinação de diferentes técnicas sendo utilizadas para poder resolver o problema, né? Em última instância, gerar valor, né, para os nossos clientes. Então, o que nós temos no GDO, né? Então, aqui a gente tem identificação de diferentes objetos. Está identificando aqui, isso é um CDOE, uma caixa, né, de fibra ótica. Isso aqui é um power meter, aqui são as coordenadas. Então, primeiro aqui temos um modelo de visão computacional de detecção de objeto, que faz o recorte dessas imagens, e depois passamos por modelos de OCR, né, de captura aí do texto, para poder entregar o resultado final para os clientes. Opa. Certo, pessoal? Dúvidas, comentários? Muito bom, Wagner. Tem 2 comentários para fazer, né? Na verdade, 3. Primeiro é parabenizar aí pelo trabalho, aí, pela apresentação. Acho que muito didático, você conseguiu, né, deixar claro toda a complexidade que eu acho que você trabalha aí no dia a dia, né? Muito bacana. O primeiro ponto, acho que falando de trás para frente, a questão do overfitting, isso significa piora no desempenho Sim, do, é, do... é horrível e te engana, porque você testa ele, né? Então, por isso você tem que tomar muito cuidado nessa separação que você faz, né? Nessa curadoria e separação que você faz, porque se você olha simplesmente o modelo, você vai lá e testa, você fala, olha, tô acertando tudo, né? Ó, tamo lindo, estamos acertando 99%. Aí você coloca a coisa em produção, aí você começa a acertar 55%, 60%. Aí né, essa sua solução não é boa, ela não generaliza bem, né? Ela está muito agarrada àqueles dados específicos que você utilizou para treinar o modelo. Entendi. Então, assim, aí nesse ponto que você falou, então, quando ele tenta se adaptar ao modelo, ele leva mais tempo de processamento, não é isso? Não, assim, o tempo é um só, independente de. Ah, assim, o tempo vai depender muito do modelo que você está utilizando e da quantidade de dados e o tamanho dos dados. Aí a questão de conseguir tirar os melhores resultados, assim, é algo de tempo, mas tempo para você acertar, não tempo de execução, tempo de Entendi. computacional dele, necessariamente. Tá, beleza. Agora sim, eu acho que essa agora é um pouco mais complexa. Bom, você colocou aí, né, do ponto de vista de visão computacional, né, até a questão do labeling. Às vezes a gente conversa com alguns clientes e eles falam do ponto de vista de um modelo preditivo, Uhum, né? Ou seja, ele tem um dataset que, em teoria, é o que ele deseja atingir, e ele tem uma outra base que é onde ele vai pesquisar e vai criar o modelo dele preditivo para alcançar. uhum. Entre esses 2 tipos de inteligência artificial, eu acho que esse de visão computacional ele é mais complexo, não é? Não, assim, eu te dei um foco aqui, né? Dei um foco mais na visão computacional e no processamento de linguagem natural, que é, né, o que nós temos aqui dentro na Celery. Mas o machine learning, ele, na verdade, até, né, funciona antes com dados, podemos pensar dados tabulares, né? Um CSV, como se fosse um Excel, onde eu tenho as minhas colunas, que a gente chama de features, e a minha target, que é aquilo que eu quero acertar, né? Então, você pode pensar, fazer prevenção à fraude, né? Então, você tem ali um analítico com todas as transações que foram realizadas e se aquilo é uma transação legítima ou fraudulenta. E aí, então, você treina um modelo para conseguir identificar um caso ou outro, por exemplo. E isso vale para tudo. Você pode falar, olha, né, eu vou prever se esse cara vai ser um bom ou um mau pagador. Ou vou prever, né, quanto de crédito que eu tenho que conceder para ele. Ou prever quanto que seria o preço de um determinado ativo, ou seja lá o que for.
Só que isso que você colocou, Alexandre, é um ponto, assim, é um grande desafio, porque ter os dados, né, todo mundo tem. Ok, tá bom, eu vou lá, descarrego e eu gero para você, eu faço o cruzamento lá, né, do meu SAP com Power BI, blá, 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 e te gero lá, né, uma planilhona gigante. Mas justamente, né, um dos grandes desafios dentro das empresas é porque muitas vezes você não tem o rótulo, né? Você não tem. Quando eu tô falando, uma transação que é legítima ou fraudulenta, isso é bem fácil, né, de você ter um rótulo. Mas eu já fiz projetos, por exemplo, com empresas que fazem essas que você tem localizador no carro, né? E aí, quando acontece um sinistro, né? O carro é roubado, etc., e as pessoas acionam. Então, por exemplo, um dos desafios nesse projeto foi justamente marcar quando que acontece o sinistro, porque não tem nenhuma, né? Tá bom, se você olhar, você pode ver, putz, o cara ligou na central de atendimento meia hora depois, e aí o carro se moveu, mas isso não vale para todos, né? Então, eu quero treinar um modelo de inteligência artificial que vá, né, soar um alarme quando acontecer um sinistro. Beleza, mas temos uma marca realmente desse sinistro, né, em relação aos dados que eu tenho? Na maior parte das vezes não tem, né? Então isso que é um desafio, muitas vezes ao se implementar modelos de machine learning, mas claro, né, aí tem muitos outros, enfim, uma infinidade de problemas que dá para você aplicar, você fala, né, churn de clientes, não, isso você tem de uma maneira, né, clara, determinística, poder falar, esse foi, esse não foi. Mas essa questão de encontrar, né, a target, né, ou fazer a rotulagem dentro de um processo de negócio, às vezes isso às vezes vira um outro projeto, né? Primeiro eu preciso conseguir fazer essa rotulação ou encontrar né, aquilo que eu quero prever e conseguir cravar nos meus dados, para aí depois a gente poder treinar e buscar fazer a modelagem preditiva. Entendi. Pô, excelente. Valeu. Obrigado, cara. Imagina. Wagner, meu César, tudo bem? Opa, No nosso time aqui, a gente tem o pessoal é muito bom de negócio e muito bom de dados, né? Um desafio natural que a gente conversa muito, os meninos nós temos vontade de virar data scientist, né? Aí dentro da série, o que a gente está fazendo e o que você falaria, por exemplo, tem aí o Bruno, o Ban, o Sandro, o Tomi, os meninos que mexem muito com dados, muito com negócio e querem evoluir para ser data science. Que caminho que você vê natural para eles, assim, cara? E eu acho que o que você precisa de ajuda que os meninos estão dispostos também para esse não, caminho que falou na reunião anterior ali, né? sim. Não, aí o Marcos talvez possa. Marcos, tá aí, meu filho? Aí uma parte mais teórica e depois uma parte mais Ah, pragmática aqui não, dentro, né? a parte pragmática, eu acho que estamos buscando, na verdade, né, quando aí deu nos OKRs, isso que a gente está falando, quando estamos falando de incorporar as pessoas, e talvez o Wilson possa falar melhor sobre isso, de incorporar as pessoas dentro aí das APIs, né, eu acho que é esse universo também de Data Science que a gente está. O Marcos publicou lá, né, qual que é o nome? Tô lembrando. No Planner. As ideias, né, que nós temos. O que é ele? Desculpa. É que no Planner tem, né, quais No seriam, Planner, o qual Planner, o caminho, né, para Planner. seguir. Isso. Então, temos colocados lá, e eu acho que aí, também dentro dessa iniciativa de APIs, né, nós temos APIs que são relacionadas à inteligência artificial. Não sei, é isso, Wilson? Me Ô ajuda aí. César, ô Wagner, é mais ou menos isso sim. Ficou bem legal a visão conceitual que o Wagner falou, e o que a gente precisa fazer para construir um modelo desse. A gente começou a falar, e é muito importante, além dessa parte que ele explicou muito bem do overfitting, essa parte toda, se você não fizer um labeling bem feito nessa supervisionada,
você selecionar errado o objeto na imagem, ou não usar um modelo de rótulos muito bem feito, que tem ligação com o conhecimento do negócio, não adianta, você não vai ter, pode ter um melhor algoritmo, um melhor modelo escolhido, que você vai ter um resultado ruim no final. E outra coisa que ele também explorou, que na etapa logo, que ele chamou lá, se não me engano, de data discovery, eu acho, né? Sim. Que assim, você selecionar os dados ideais para poder fazer parte do seu modelo, fazer o split, gerar uma curadoria bem feita, ou seja, qualquer etapa dessa do processo, ela tem muito detalhe, é bem operacional, que o sucesso do seu modelo é fazer a primeira vez muito bem feita. Então, assim, é importante que mesmo quem conhece muito a base de dados, conhece muito o negócio, como o nosso time, precisa passar por fazer isso em algum momento, entendeu? Por isso que a gente acha que é uma porta de entrada, e a gente sempre precisa, são etapas do processo que não tem como deixar de passar por homem-hora no processo, entendeu? A gente precisa de cada vez mais gente fazendo isso, porque é uma atividade muito humana. Tem ferramentas também, principalmente lá na etapa de não supervisionada, para poder selecionar e ajudar nisso? Tem. Mas essa etapa de uma IA supervisionada, como o Wagner também abordou muito bem, é muito grande. A gente tem muitos casos de uso desse tipo. A gente precisa ter um trabalho disso. E a gente tem lá dentro do Alura, o Marcos criou isso, nós criamos, exatamente para responder. Aí o César atendeu uma ligação exatamente nessa agora. Depois alguém repete para ele ou ele vê na gravação isso aí. A gente criou umas trilhas lá dentro do Alura exatamente para responder essa pergunta do César. Eu tenho um conhecimento de base de dados, eu tenho conhecimento de ETL, eu tenho conhecimento de fazer controles, eu tenho conhecimento do negócio de telecom. Como é que eu faço para poder virar um data science? É só seguir a trilha que a gente criou lá dentro do Alura de data science. Então, lá a gente selecionou uma série de cursos, e o Wagner, o próprio Marcos, o pessoal da equipe pensou assim: o que a gente gostaria de que um profissional de data science aqui dentro da Celery tivesse de formação de tecnologia para assumir um cargo de data science? Então, existe uma trilha que, na verdade, não é um curso, tá? Não é uma formação de data science. É um conjunto de cursos que a gente chama de trilha, que você deve seguir em termos de aprendizado para poder fazer uma mudança de carreira ou até um complemento, entendeu? Porque eu acho que o cara que aprende RA e colocar não pode virar outra coisa, mas não larga a coisa de RA nunca. A gente tem vários, tem conversado com algumas pessoas, vários que já tentaram outra coisa na carreira, mas não conseguem, igual andar de bicicleta. Na hora que a RA chama de novo, a gente vai lá, porque a gente conhece, já trabalhou, e quem sabe um find de achar um problema num gap, achar dinheiro, sabe que isso aí é uma cachaça que vicia. A gente não volta. Então, assim, eu acho que é um complemento, mas, assim, eu sugiro que olhem lá nas trilhas, tá? Para a formação, que elas foram criadas para o profissional que está aqui dentro. Para quem quiser aprender mais sobre... Exatamente para responder essa pergunta do César aí, que foi muito bem feita. Desculpa por tomar tanto tempo aí, Wagner, da tua Não, imagina, apresentação. César, Coloquei viu no aí? chat aí também, tá, pessoal? A gente fez um export lá para o Excel para vocês conseguirem acompanhar por lá também, né? O link tá no chat aí.
Excelente. Não, respondeu sim. Respondeu os dois lados, assim, a parte prática aqui dentro da célula, que eu tinha curiosidade, e a parte teórica na Lura já está preparada. Excelente. Respondeu os dois pontos, a gente tem um caminho a seguir aqui. A gente teve uma reunião boa também com o Ladeiro mais cedo, Wilson, para a gente ajudar lá na API, com todos os meninos. A gente vai conseguir ajudar bastante lá. Ali já está entrando, né, numa solução dessas, né, que já pega de ponta a ponta e que está combinando, né, um monte de diferentes abordagens aí de IA. É um tipo de coisa que aprende na experiência, tá? Eu acho que o nosso pessoal que mexe na área de serviços e tem um conhecimento tecnológico, eu acho que eles não estão longe de ser um data science ou aprender a usar ferramentas de data science, tá? E até eu diria, Wilson, né, o que a gente tem visto em muitos lugares, né, então acho que não tem só a ideia mais de data scientist, aquele cara acadêmico, mas o que chamo de machine learning engineer, que é o cara que, né, que utiliza software para poder levar esses modelos. Então, acho que dentro dessa atuação, com certeza a gente vai ter, né, muita gente se incorporando ao longo do tempo. Dúvidas, pessoal? Comentários? Beleza, então. É isso, Eli. Isso. A gente vai disponibilizar para vocês o vídeo desse treinamento, mais o material que o Wagner estava demonstrando. E obrigada pela apresentação, Wagner. Eu que agradeço. Precisando Depois da outras, didática, quiser viu? fazer A uma. didática é muito boa, viu? Gostei de ver. Foi legal. Obrigado. Precisando fazer uma mais aplicada, a gente pegando ferramentas, dá para a gente fazer também. Legal. Então tá ótimo, pessoal. Obrigada. Bom final de semana para todos. Obrigado, gente. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Bom final de semana a Pessoal. todos. Tchau, tchau. Não, pessoal.